Os sites de compras internacionais estão sendo alvos de reclamação pelos consumidores, isso nos últimos dias. Isso por conta do atraso nas entregas. Só que a partir de 1º de agosto começa a valer a taxação de 20% sobre as compras internacionais de até $50. Aí fica a pergunta, o consumidor que já fez os pedidos, ele vai ser prejudicado? Vai ter que pagar a nova taxa? Para entender melhor, a gente faz conexão com o professor e economista Denis Medina. Professor, boa tarde, seja sempre bem-vindo ao Conexão Record News. Como é que fica essa questão da taxação em relação ao atraso? Chegou depois do prazo estabelecido, vai ter que pagar mais imposto? Olá, Kelly, boa tarde. Obrigado pelo convite aqui. Efetivamente, a lei passa a valer, o imposto passa a valer a partir do dia 1º de agosto. Então, as compras que chegarem a partir deste dia já começam a pagar imposto. Como uma antecedência disso, os sites vão começar a calcular os preços já com os impostos a partir de sábado agora. Então, a partir de sábado, qualquer compra já vai ter lá um valor extra referente aos impostos. Agora, professor, essa é uma demanda antiga aí do setor aqui, do comércio brasileiro, que alegava uma concorrência desleal, né? Isso, exatamente. A gente tem uma questão de concorrência meio não equivalente entre os produtos internacionais comprados nesses sites, onde ele não era tributado, e tudo que as lojas vendiam que era tributado integralmente pela legislação brasileira. Agora, isso passa a ser mais igualitário. Então, de certa forma, a gente acaba protegendo um pouco o comércio nacional contra esses produtos que chegavam mais baratos comprados no exterior. Agora, professor, por que se a taxação começa a partir de 1º de agosto, por que realmente tem site já avisando que vai começar a taxar a partir do dia 27? Pelo prazo de entrega, né? Então, você comprando, até chegar o produto vai acabar entrando dentro desse período de tributação. Então, como uma prevenção, os sites vão começar a calcular os preços já com os tributos, para que não ocorra de chegar e o cliente ter uma surpresa de que tem um valor extra para pagar, que são os impostos que não tinham sido considerados alguns dias antes. Então, basicamente, isso está relacionado ao prazo de entrega. Pois é, então o consumidor tem que ficar de olho, senão vai sair no prejuízo, ou pelo menos não vai ter aquela vantagem esperada lá que fez no começo da compra, né? Agora, professor, tem mais uma notícia que mexe no bolso, mas agora para incentivar o turismo. O governo federal lança hoje o programa Voa Brasil. O objetivo é democratizar o acesso a viagens de avião. A iniciativa promete, por exemplo, oferecer passagens por até R$200 para quem é aposentado. Quem se encaixar nos requisitos pode comprar, inclusive, até 2 bilhetes aéreos por ano. Como que o senhor vê essa iniciativa, como que ela vai funcionar na prática, professor? Se a ideia é democratizar, eu não acredito que vai acontecer. Segundo o que o governo informou, eles vão disponibilizar até 3 milhões de passagens, as companhias aéreas disponibilizar até 3 milhões de passagens nesta modalidade. E isso vai atender somente aos aposentados pelo INSS, então cerca de 23 milhões de aposentados podem ter esse benefício de 3 milhões de passagens. Então, vai faltar passagem para todo mundo que quer viajar. Mas, na prática, vai ser um portal que os aposentados vão entrar como um portal de compras para fazer a compra da sua passagem através desse portal. Então, isso depende da disponibilização das passagens, de vagas, pelas companhias aéreas, nesse limite, até 3 milhões de passagens nesse período. Até porque o governo salienta que não vai ter um investimento público para isso, né? Então, depende realmente de um acordo ali com as empresas aéreas, né? Isso, exatamente. Na verdade, o que a gente olha, olhando os números de viagens do ano passado, nós tivemos 112,6 milhões de passageiros no ano passado. Então, essas 3 milhões de passagens que as companhias aéreas estão disponibilizando, basicamente para ajudar a encher a ocupação dos voos que estavam com lugares ociosos. Então, veja, isso é o benefício que as empresas estão oferecendo. Então, não sabemos como vai ser, mas provavelmente aonde ela vai oferecer? Aonde tem maior ociosidade de voo. Então, voos de rotas mais regulares, com maior trânsito,
provavelmente a procura é maior e vai ter uma escassez desse tipo de passagens. Mas, de certa forma, é uma sinalização, né? Acho que o mais beneficiado nesse momento são essas pessoas que vão conseguir comprar esse pequeno contingente de passagens frente a toda a demanda que existe para o setor aéreo. Mas de certa forma, um benefício. Exatamente. A gente precisa ver como é que vai funcionar, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, em relação aos ônibus, não é, professor? Tem muito roteiro aí que o pessoal tem que ir com antecedência, porque a vaga ali dentro do ônibus esgota rapidinho. Então, a notícia é boa, mas só precisa ver como é que vai ser implementada na prática. Professor, muito obrigada, viu, pelas informações. É sempre bom te ouvir. E uma boa tarde, até a próxima. Obrigado, boa tarde.